E Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Lucas 11, 29. No evangelho de hoje não diz que esta multidão estava pedindo ou buscando um sinal. Na verdade, este pedido tinha sido feito alguns versículos atrás, no evangelho que sexta-feira nós comentamos, né? Lucas 11, 16, que diz, né? Outros, para pô-lo à prova, para tentar Jesus, pediram um sinal. E aí nós comentamos nesse evangelho exatamente esse versículo de 11 e 16. Então, no evangelho de hoje, Jesus vai responder àquele pedido, né? E diz que essa geração é má e não vai ser dado nenhum sinal para ela, a não ser o sinal de Jonas. E aí, qual foi o sinal de Jonas? Né? Aí tem as duas versões, né? O evangelho de hoje e também no evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus, se você for olhar também na sua Bíblia, Mateus 12, 40, diz que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio do ventre do monstro marinho, assim passará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Alusão à sua morte e ressurreição, quando Jesus morre e é enterrado, e depois ressuscita no 3º dia. Então, Mateus é mais explícito quanto a esse sinal de Jonas, mas o sinal de Jonas ter passado os 3 dias e 3 noites. Mas, na verdade, o evangelho de hoje, em Lucas, o sinal que Jesus fala de Jonas é outro sinal. Jesus fala da pregação de Jonas. E como foi a pregação de Jonas? Foi o apelo à conversão e à penitência da cidade de Nínive. A gente viu o livro de Jonas, né? Jonas foi enviado por Deus para Nínive e Jonas não quer ir, foge, aí vai para Tarsis e no meio do caminho lá no mar tem aquela tempestade, os marinheiros jogam Jonas e Jonas é engolido pelo vento, pelo monstro marinho, mas depois de 3 dias, então, ele é jogado na praia e ele obedece ao Senhor, vai pregar em Nínive. E, surpreendentemente, para Jonas, a cidade se converte, né? E faz penitência. E aí Jonas fica fora da cidade, esperando que Deus vá punir a cidade, né? E aí vem aquele ensinamento que é o livro de Jonas, né? Deus tem misericórdia de todos, né? Então, o sinal que Jesus faz referência a Jonas é o apelo, da pregação, né? E o apelo à conversão, né? Jonas foi enviado para pregar e eles se converteram com aquela pregação. Muito mais, aqui tem quem é maior do que Jonas, né? Jesus vai dizer aqui no evangelho de hoje. Jesus é maior do que Jonas, então Jonas foi um sinal para aqueles ninivitas, como Jesus estava sendo. A própria pessoa de Jesus era o grande sinal. Claro, a sua ressurreição também será um sinal, como diz aqui, né? Será um sinal para essa geração. Jesus ainda não havia morrido. Então, o Evangelho diz que Jesus será um sinal exatamente por este sinal da sua ressurreição. O grande e maior sinal que Jesus nos dá, né? Então, os sinais, como eu comentei na sexta-feira, são necessários para a nossa fé, ajudam a nossa fé. Os discípulos, depois do sinal da transformação da água em vinho, creram em Jesus, né? E aí os sinais do Evangelho de João, né? Aqueles 7 sinais maravilhosos que culminam depois com a ressurreição, que é o grande sinal, né? Mas também o Evangelho de Jonas diz que, apesar de Jesus ter feito muitos sinais, tantos sinais, os judeus, eles não creram em Jesus, né? É triste constatar, né? João 12, no final de Evangelho é João 12, 37, se você quiser conferir também, certo? Apesar de Jesus ter feito tantos sinais, né? Eles não acreditaram em Jesus. O que mais poderiam ter feito, né? Diz o profeta Isaías lá, Isaías 5, 4, né? Falando da vinha, do povo
Deus que se derrama de amor, que faz tudo pelo seu povo, Jesus que se deu até a última gota no seu sacrifício da cruz, né? Que mais Jesus poderia ter feito? Que mais sinais a gente precisa para acreditar? Então é esse o versículo que eu quero que a gente propõe para a sua meditação no dia de hoje. Que mais poderia eu ter feito? Que sinal você ainda quer para acreditar no meu poder, no meu amor, na minha misericórdia por você? Sinais não faltam para nós, né? Então esta geração, aquela que Jesus pregava, mas também a nossa, né? Cada um de nós, cabe essa reflexão. Será que eu estou sendo como aquela geração má, perversa, né? Que não crê mesmo diante de tantos sinais? Que o Senhor nos dê esta graça de meditarmos, né? Mergulhar neste versículo no dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.